palavra dos senhores, se quiserem ficar à vontade, general, que está mais no front, e a gente já abre em seguida para as perguntas e colocações da imprensa, que acho que é o que é mais importante para a gente poder disseminar bem o trabalho que está sendo feito. Bem, senhoras e senhores, boa tarde. Eu vou colocar apenas algumas ideias rápidas aqui, 2 minutos. Realmente, o trabalho de ordenamento da fronteira, abrigamento e interiorização são as fases que a gente já bate desde o início da operação. O ordenamento da fronteira, ele é necessário para que não passe, para que a gente tenha capacidade de registrar, documentar, avaliar o perfil, o status de cada um que entra, documentar, vacinar. Todos os que entram na fronteira são vacinados. Todos. Todos que entram passam por um exame médico. Todos ou já têm documentos e estão em trânsito, ou eles pedem residência ou o refúgio no Brasil. E a Polícia Federal faz o processo migratório em Pacaraima. Os protocolos, tanto por refúgio ou por residência, já saem prontos. O CPF já sai retirado. E, em alguns casos, a carteira de trabalho. Então, quando esse venezuelana, quando esse cidadão chega, ele chega sem nada. E quando ele parte de Pacaraima já para Boa Vista, para um abrigamento ou para trânsito, ele já está totalmente regularizado. Então, isso é uma grande resposta inicial. Nós não podemos abrir mão disso, porque isso aí é segurança. Segurança sanitária, segurança efetiva contra ações criminosas, contra grupos ou facções que cheguem no nosso país, 100% passa pelo processo. Não existe outros caminhos que não cheguem desta forma. Então, essa é a lógica do ordenamento. O abrigamento, que antes ele era necessário para que nós tirássemos as pessoas das ruas, ele hoje é uma fase da interiorização. Ele só fica no abrigamento o tempo necessário para poder ser interiorizado. Quando nós chegamos em fevereiro de 18, nós encontramos as ruas de Boa Vista e Pacaraima completamente invadidas. Estou falando de ruas, praças, calçadas e prédios públicos abandonados. Nós retiramos das ruas e das praças e das calçadas 100% das pessoas que tinham lá. Nós não podemos retirar as pessoas dos prédios públicos invadidos, só mandado de segurança de reintegração. Mas mesmo nestes prédios públicos invadidos, nós prestamos o apoio mínimo necessário. Com médico, material de limpeza, material de expediente, material de cuidados, para o cara trabalhar. Mas nós não podemos tirá-los de lá. Existem pessoas nas ruas, nas calçadas de Boa Vista, existe um fluxo diário, mas todos são retirados. Se você for contar a rua de Boa Vista hoje, vai contar 20, 30, 70, nenhum, 110, fica nessa variação. Não tem mais na rua, existem nos abrigos, no albergamento ao lado da rodoviária e em ocupações de prédios públicos abandonados. As ruas de Boa Vista à noite estão praticamente limpas. Você encontra ainda poucos lugares que eles pernoitam, acabaram de chegar 1, 2, 3 dias, e a gente aproveita para encontrá-los e convidar para ir para o albergue, ou convidar para ir para o abrigo, ou para tirar seus documentos, e aquilo vai entrando no novo processo. Não há como, e eu vou fazer essa última observação minha, porque eu já falei sobre a interiorização, é o foco final.
não há... Eu vou fazer uma comparação aqui. Se você bater com um carro, é um fato, é um impacto. Bateu num poste, é um impacto. O carro vai se deformar, o airbag vai acionar, o cinto de segurança vai funcionar e você pode torcer o braço, bater o queixo no guidão. É o dano mínimo. Agora, querer que você comparar, você ter batido no poste ou não, e dizer que está ruim porque bateu no poste, claro que é ruim bater no poste, mas todo o trabalho de deformação do carro, airbag, cinto de segurança, estão evitando que você morra várias vezes naquele impacto. O fluxo migratório é um impacto em Roraima, é um impacto. Querer que não haja nenhuma resultante negativa num estado onde não tem infraestrutura, não tem empresas, não tem indústria, é no norte do país, querer que não haja nenhum impacto, então não existiria um impacto de fluxo. Há o impacto em Roraima, e a operação, o governo federal e a operação acolhida, e todo mundo que trabalha em prol dessa missão, que são 115 órgãos e entidades, eles mitigam este impacto. Mitigam muito este impacto. Agora, há o impacto de 700, 600 pessoas por dia chegando em Pacaraima. E aí, realmente, desagrada a população, desagrada o poder público municipal ou estadual, e nós temos que conviver com isso. Faz parte. E a interiorização é a solução, porque o estado e a situação geográfica de Roraima, ele torna praticamente um obstáculo a ser passado no Rio Amazonas e na floresta amazônica. Para concluir, nós estamos em Brasília, é a cidade mais ao norte do centro-sul do país. De Boa Vista para Brasília são 4 horas de Boeing, a 800 km por hora. Para chegar em Brasília, a cidade mais ao norte do centro-sul do país. E custa R$ 2.500 a passagem aérea. Então, eles ficam impactados naquele conjunto, Pacaraima, Boa Vista e Manaus. Por isso que a operação foi até Manaus. E nós estamos tirando as pessoas dessa bolha toda, e trazendo para pontos, municípios, a partir de vagas de emprego, a partir de reunião familiar e reunião social. Isso é a interiorização. Eu espero que esse sobrevoo seja o suficiente para criar a ideia da operação. Estou à disposição também para qualquer pergunta. Abrimos, então, para as perguntas. A primeira delas é do repórter Guilherme Mazui, do portal G1. Boa tarde, tudo bem? Seriam 2 questões. A primeira é, existe uma meta de municípios que vão... A ideia é alcançar X municípios no Brasil para receber os venezuelanos. O presidente da CNM falou que, no momento, são cerca de 250, né? A ideia é chegar a quantos? E a outra, se é possível explicar melhor como vai funcionar o fundo, se a pessoa física, jurídica, vai poder fazer doações, a partir de quando, se tem limite de valor, algo mais de serviço, né? Obrigado. Vamos lá, sobre a meta, né? Nós temos 5.568 municípios, Fernando Noronha e Distrito Federal, 570 grosso modo, né? Se eu pudesse distribuir isso, veja, eu tenho 7.000 pessoas no abrigo hoje, né? Se eu colocasse 2 pessoas por município, não ia ter gente suficiente para eu tirar da briga e colocar lá. Então, o objetivo com a Confederação Nacional dos Municípios, que seria o órgão que mais permeia a nossa estrutura federativa, é que a gente consiga sensibilizar a todos. Hoje, o município que mais recebe, para se ter ideia de maneira estatística, é São Paulo. 2 motivos. O primeiro, economia mais forte. Então, a chance de moradia, emprego é mais presente ali. E o segundo é porque é o maior hub não construído pelo modelo da operação.
porque boa parte, a gente tem aproximadamente 480 mil pessoas, um pouco mais do que isso, de venezuelanos já vieram ao Brasil. Desse universo, 201 mil aproximadamente permanecem em território brasileiro. A diferença usa o hub natural, ele vai para um aeroporto e procura um país de língua latina, que é a grande barreira deles. Então, objetivamente, nós gostaríamos que todos os municípios recebessem um venezuelano. Sua segunda questão diz sobre como é que funciona o fundo, né? O fundo é algo novo para nós. Dizer que a gente tem todas as respostas é um absurdo, não é verdade? Mas que a gente tem um conceito muito bem definido, traçado e técnico. Número 1, pessoas físicas, jurídicas, podem fazer aportes neste fundo. Número 2, ele funciona no modelo como de uma conta corrente. Então, a gente tem 3 fases da operação: ordenamento, o abrigo e a interiorização, e cada uma dessas caixinhas vai ser acionada numa página que a gente vai deixar disponível. Essa página do governo brasileiro, com o nome Operação Acolhida, ela deve estar linkada direto com a página da Fundação Banco do Brasil. Para uma pessoa física ou jurídica que quer doar, ela vai logar nessa página e vai existir uma solução de e-commerce. Na prática, você vai escolher um ícone com desenho, olha, interiorizar alguém. Aí você vai ter as faixas de valor ou a doação livre. Você faz uma escolha, clica ali e por trás dessa inteligência, na verdade, você está saindo de uma transferência da sua conta para a respectiva conta que vai ser gerida pela Fundação Banco do Brasil. Essa é a nossa primeira parte do modelo do fundo. Cada pote, né, a quantidade de dinheiro que entra para cada parte da operação vai ser gerida de um lado pela fundação e do outro pela inteligência que já existe no modelo do Exército Brasileiro. As Forças Armadas já conhecem onde gastar cada recurso para poder ser mais eficientes, porque não é um projeto, é uma operação, ela já existe. Então, como ela já existe, vou dar um exemplo prático que a gente tem aqui hoje. Para alimentar um venezuelano, general, me corrija se fala besteira, R$24? Dá R$23 por venezuelano dia. Esse é um contrato, foi licitado, a gente oferece 3 refeições por dia a um venezuelano hoje a este custo. Uma empresa veio de outro lugar do Brasil, ganhou um processo licitatório, instalou uma cozinha dentro das estruturas próxima a Pacaraima, Boa Vista, e com essa estrutura lá, ela gera os alimentos aos venezuelanos. Isso foi licitado. Quando a gente aciona o modelo de doação, ao invés de eu pegar o dinheiro e entregar para o alimento, e neste modelo, que é uma coisa que eu consigo sensibilizar as pessoas, olha, doem para alimentar essa pessoa, quanto tempo? O suficiente para ela conseguir encontrar um emprego e ter um recomeço. Então, ela consegue, olha, vou doar para alimentar um venezuelano um dia, então estou doando R$23. A gente vai divulgando ali nos módulos no site, para as pessoas entenderem o que elas estão doando para quê, com que finalidade, como será empregado. Ao fazer isso, a gente faz a gestão aqui dentro, eu coloco esse dinheiro na contratação privada e eu libero dinheiro de orçamento da União para fazer outras coisas que a doação não alcançaria com tanta facilidade. Vou dar um exemplo. Fácil eu voar mais fácil, não é fácil, mas é mais fácil eu voar de Boa Vista para qualquer lugar do Brasil, mais fácil ainda se eu for voar de Manaus para outros lugares do Brasil e extremamente difícil sair da própria Pacaraima. Então, para que eu use o dinheiro com a melhor eficiência possível, eu escolho onde o dinheiro no privado não vai resolver, que é colocar o dinheiro em Pacaraima, e eu consigo resolver, por exemplo, saídas de Pacaraima com dinheiro público, e saídas de Manaus, de Boa Vista, com dinheiro privado. Essa é a ideia. Nosso alvo aqui é 30 dias a contar desta data. Então, nós estamos trabalhando duro, assinamos com a Fundação hoje, a Fundação já teria condições operacionais, a gente é que tem que alinhar agora essa solução tecnológica. Então, esse é o nosso objetivo. Mais alguma pergunta? Sem mais perguntas, esta coletiva está encerrada. Com a palavra, o senhor Antônio José Barreto, subchefe de articulação e monitoramento da Casa Civil.
Boa tarde a todos. Eu gostaria, em nome do presidente Jair Messias Bolsonaro, agradecer a presença de vocês. Nós estamos aqui como um corpo técnico com o intuito de alimentar a imprensa brasileira das informações em relação aos termos dos acordos que foram assinados na presente data, mas mais do que falar sobre o que foi assinado hoje, a gente deixar um espaço para que as pessoas conheçam cada vez mais o que é a Operação Acolhida e, mais do que o que ela é o que ela está se transformando já na gestão do nosso presidente sobre a coordenação da Casa Civil, na figura do ministro Onyx, presidente do Comitê Federal. Então, neste primeiro momento, aqui ficam as pessoas do corpo técnico que podem alimentá-los das informações. A princípio, é importante a gente só falar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo, e é isso que eu queria dividir com vocês nesse início. Nós tínhamos um modelo da Operação Acolhida que tinha um bom alicerce, que já tinha sido feito um bom trabalho em relação à forma da operação acontecer, de acolhermos bem os venezuelanos, nossos irmãos que passam por uma situação de crise instalada por um problema de um regime que é totalmente diferente do que nós almejamos, lutamos e construímos no governo liberal, no modelo já do atual governo. E quando nós recebemos esse alicerce da operação, nós percebemos que nós tínhamos que constituir um novo modelo com os princípios de eficiência do atual governo. O que nós víamos até então na Operação Acolhida é que nós tínhamos um excelente trabalho, mas um custo concentrado na manutenção dos venezuelanos na área que de fato estão hoje, que é a Pacaraima e Boa Vista. Está longe de ser algo que entendemos como a melhor maneira, primeiro porque esta região, este estado de Roraima, apesar do povo muito acolhedor, ele não tem a estrutura necessária para o montante de pessoas entrando naquela fronteira. O segundo é porque mantê-los lá tem um custo muito alto de você manter a alimentação, moradia e as condições para que eles fiquem lá. E o terceiro e principal pilar do que nós estamos fazendo no novo modelo da operação foi nós percebermos a voz dos próprios venezuelanos de um lado, o que está escrito no caminho da prosperidade do eixo fraterno do governo do presidente Bolsonaro do outro, e a nosso pilar de eficiência fiscal, quer dizer, como gastar e otimizar os recursos para que as pessoas tenham melhores oportunidades. Aí eu não falo do venezuelano, eu falo do brasileiro, eu falo do modelo que a gente quer fazer em qualquer situação do governo. Mas especificamente dos venezuelanos, o ponto principal eles buscavam uma nova oportunidade. Nova oportunidade não precisam, vulneráveis que são na chegada, as vacinas, a documentação, a alimentação, o cuidado, a assistência social, o carinho, o gesto que nós podemos fazer, é o mesmo gesto que tenho certeza que qualquer um de nós gostaria de receber em situação de vulnerabilidade, e depois a gente encontrar o melhor modelo com a menor despesa possível para que essa oportunidade se concretize em qualquer outra região do Brasil, onde eles vão poder encontrar as maneiras de trabalhar, constituir as suas famílias, trazer as suas famílias, reunificar as pessoas amigas que se encontram em território brasileiro e ter um recomeço. Os venezuelanos eles vêm para cá numa situação crítica, onde a linha da pobreza seria o ápice para eles, porque eles não estão lá. A linha da pobreza é onde você consegue ter as 3 refeições básicas por dia. Eles não tinham isso, eles não têm isso. Então, quando eles chegam, a gente cuida, prepara a melhor maneira de fazer e interioriza. Essa é o grande core do novo modelo da operação. Acelerar o processo de interiorização. Para a gente entender, dentro do nosso atual modelo, nós temos algo próximo de 15 mil pessoas que foram interiorizadas desde a constituição da operação. E este modelo mostra para nós que no atual governo, já próximo de 10 mil que foram interiorizados. Esse é o trade-off.
Nós interiorizamos em todo o tempo passado 5.000 pessoas e 10.000 pessoas praticamente já no modelo do governo Jair Bolsonaro. Agora, a grande diferença não é a quantidade nesses 8, 9 meses. A grande diferença é que a gente está acelerando este processo, agora com 2 ferramentas novas agregadas nas assinaturas. Um acordo com o Banco do Brasil, via Fundação Banco do Brasil, e, do outro lado, o acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, onde a gente passa, via parcerias com os organismos internacionais e sociedade civil, a acelerar esse processo e a treinar, a instruir, a orientar os municípios da melhor forma, porque receber um venezuelano na forma que vem não é receber qualquer outro migrante. Precisa entender um pouquinho da realidade deles. A gente, via os organismos e parceiros, instrui melhor a confederação e os municípios que irão receber. E, do outro lado, a gente pensando na sustentabilidade da operação, a gente tem certeza que a carência por recurso público é enorme. Então, se temos essa carência, não vale a pena apostarmos todas as fichas em recurso público. Então, não dá para acreditar em orçamento puro da União. E qual é o salto? Está na hora da gente utilizar um modelo privado, liberal, da sociedade poder participar, conseguir fazer os seus depósitos, acreditar no modelo. O modelo é um modelo de sucesso, o empresariado participar, as empresas que se veem como um selo de empresas humanitárias estarem presentes, as companhias aéreas estão dando sua colaboração no modelo que nós estamos construindo, com vagas nos voos para poder interiorizar. E aí a gente começa a tirar um pouco da concentração absoluta de despesa e recurso público e começa a dividir no longo prazo com a responsabilidade, o carinho, o cuidado que os empresariados e a sociedade, seja brasileira, seja internacional, que já vem fazendo, agora possa fazer através de um fundo privado gerido pela Fundação Banco do Brasil, com governança, transparência, seriedade e o bom uso do dinheiro público e privado em benefício das pessoas que tanto precisam do nosso apoio.